Fala aí, meus amigos. Shalom, shalom. Muito bom ter você aqui comigo hoje, mais uma vez, né? E já quero começar aqui de cara pedindo pra você, de verdade, cara, dá o like aí, por favor, porque isso ajuda o nosso conteúdo a ser entregue para mais pessoas, tá? Então agora, sem demora, quero compartilhar com você algo que eu tenho ouvido de Deus, né? E que foi inclusive algo que eu ministrei aqui no último final de semana, né? Sobre preste atenção no filho, né? Então eu quero que você escute aqui, não precisa abrir comigo, né? Mas Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no Aharit Hayamim, ou seja, nos últimos dias, ele nos falou por meio de seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este Filho é o resplendor da Shekinah, da glória de Deus, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo que existe por sua palavra poderosa. Muito bem. Então o escritor aqui começa falando que, no passado, o Senhor falou de muitas formas e de muitas maneiras por meio aos antepassados, por meio dos profetas. Mas agora, nos últimos dias, ele nos falou por meio de seu Filho. Por meio de seu Filho. E, Jonathan, quando foi isso? Desde que Yeshua nasceu, desde que ele começou a caminhar entre a humanidade e fazer os seus feitos, sinais, maravilhas, chamar os seus discípulos, andar com eles, né? Isso foi o Senhor, isso foi agora o Pai falando conosco por meio do Filho. Muito bem. Mas eu quero, mais para frente, eu quero te falar algo muito interessante, muito poderoso. Você precisa estar muito atento, tá? Então, o escritor vai falando aqui que Yeshua, né, ele é maior do que os anjos. Ainda que no Antigo Testamento, sempre que aparece lá o anjo do Senhor, esse cara é Yeshua antes de sua encarnação, antes de ser o verbo encarnado, antes de ser o filho, né, antes de entrar no mundo como filho de Deus. Então lá ele era o anjo do Senhor. Como, Jonathan, que você consegue comprovar isso? Né? Quando a gente pega lá o texto de, por exemplo, Shoftim, que é Juízes, né? Nós vemos lá que em Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se embaixo de uma árvore de pistache em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. Seu filho Gideão estava debulhando trigo em uma prensa de uvas para escondê-lo. O anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: Você, valente herói, ou homem valente, o Senhor está com você. Aí continua dizendo para ele, né, vai nessa tua força, porque você vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas, né? E aí, esse jovem, o Gideão, ele fala assim: então se é você mesmo, se é Deus mesmo que está comigo e está falando isso comigo, então não vai embora enquanto a gente trouxer uma oferta. E aí ele vai para casa, prepara ali carne, molho e pães, né? Traz ali para aquele anjo, e aí aquele anjo fala para ele: coloca em cima da pedra a carne, a comida, e despeja o caldo em cima e o pão. E ele toca com o cajado que havia na mão dele, o anjo. E a Bíblia diz que sai fogo da pedra e consome toda a oferta. Então o que é isso? Não é simplesmente uma manifestação. Isso daqui isso mostra que esse anjo, que é o anjo do Senhor, né, ele é Deus, ele é Jesus, ele tem autoridade em Deus e de Deus e por Deus para aceitar ofertas, para comissionar pessoas, para corrigir, exortar, você percebe? E lá em Juízes 2, inclusive, né? Aliás, o próprio Juízes 6 mesmo. Vamos lá. Diz assim, né? O versículo anterior, que é o versículo 10. Vamos ler o versículo 7. Quando o povo de Israel chamou o Senhor por causa de Midian, o Senhor enviou um profeta que lhes disse: O Senhor, o Deus de Israel, diz: Eu os trouxe do Egito de uma vida de escravidão, os libertei do poder dos egípcios e do poder de todos os opressores. Eu os expulsei da presença de vocês e dei a vocês a terra deles. E eu disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus, e vocês não devem temer os seus deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra estão habitando. Vocês, porém, não prestaram atenção no que eu disse.
E aí no capítulo 2 de Juízes, você pode conferir sua Bíblia aí, vai falar que o anjo do Senhor subiu a Gilgal, e ali ele trouxe esse detalhe para as pessoas, falando para eles, olha, eu trouxe vocês do Egito, eu fiz uma aliança com vocês, mas vocês, no versículo 3, versículo 2 vai dizer, vocês, porém, não prestaram atenção no que eu falei. Então, ora o Senhor falava aos antepassados por meio de profetas, ora o próprio anjo do Senhor aparecia aos profetas, comissionando, dando para eles palavra, e muitas vezes aparecia até mesmo ao povo, como aconteceu lá em Gilgal, né? Em Juízes capítulo 2, o anjo do Senhor, pessoalmente, Jacó lutou com o anjo do Senhor. Então esse anjo do Senhor, sempre que ele aparece, né? Esse cara é Jesus, né? Em sua glória, antes de ser, de fato, encarnado como o Filho de Deus aqui nessa terra. E aí, o texto diz assim também lá de Hebreus, né? Da seguinte forma, no capítulo 2. Portanto, precisamos prestar mais atenção às coisas que temos ouvido, para que não nos desviemos. Pois se a palavra dita por Deus por intermédio de anjos se tornou obrigatória, né? E às vezes eram anjos normais, né? Mas às vezes era o próprio anjo do Senhor, que é o cara que carrega a presença de Deus. Como diz aqui o texto do capítulo 1 de Hebreus, né? Esse filho é o esplendor da Shekinah. Ele é, por exemplo, Deus é a luz e Jesus é o resplendor dessa luz. Então, quem olha para a luz, olha para Deus. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. Quem olha para o Filho, vê o Pai, certo? Então, ele é o resplendor da glória, a expressão exata da essência de Deus. É por isso que esse anjo do Senhor lá atrás pode perdoar pecados, ele pode comissionar pessoas. Ele se opôs a Balaão quando Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, né? E ele ia matar. A Bíblia fala também em alguns momentos, né, que o anjo do Senhor entrou no acampamento de algumas nações, como por exemplo da Síria, e matou 180 mil pessoas, soldados, em uma única noite. Esse é o anjo do Senhor, porque ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é o próprio Cristo, né? Em sua glória, antes de se manifestar como filho. Então, o texto aqui de Hebreus começa falando isso. A gente precisa prestar atenção no que o Filho está falando pra gente, porque Deus falou por muitas vezes por meio de profetas, mas agora, nos últimos dias, Ele está nos falando por meio do Filho. Então você que está aí me ouvindo, precisa prestar atenção no Filho, cara. Quando o Senhor Jesus encarnado, né, o Verbo encarnado aqui, ó, vivendo, né, entre nós, né, e sobe lá em Mateus 17 no monte com os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, e ele se transforma diante dos olhos deles, ele mostra a verdadeira glória, a verdadeira face que ele tem, que é a glória do Filho unigênito do Pai, como depois 1 João vai dizer, né? Então nós vimos a sua glória, nós tocamos ele, o verbo da vida, né? Nós falamos com ele cheio de vida e de graça e de verdade. E aí ele mostra a sua verdadeira glória para eles ali. A Bíblia diz que o lugar ficou repleto de glória, seu rosto brilhava, né? Tanto é que quando alguns homens do passado encontravam o anjo do Senhor, né, falavam, cara, eu vou morrer, porque eu vi a face de Deus. Foi assim com Jacó, foi assim com Gideão mesmo, né? Ele fala, cara, eu vou morrer porque eu vi Deus, cara. Quando o anjo aceitou a oferta, ele falou, cara, eu conheço esse cara. Já ouvi falar da história de quando esse cara encontrou com Jacó, só que ele se mostrou para ele como El Shaddai. Mano, eu vou morrer. Aí o anjo falou com ele, não, você não vai morrer. Então, a verdade é que quem ouve o Filho, cara, recebe vida. Daniel, eu estou lembrando aqui agora, né, que quando ele se propôs a entrar em jejum para receber orientação de Deus, interpretação de alguns sonhos, né, a Bíblia fala que o anjo do Senhor veio ao encontro dele depois, e quando ele encontra, o anjo do Senhor encontra ele, a Bíblia diz que ele cai no chão como morto. Porém, conforme o anjo, esse homem falava com ele ia se sentindo bem, se sentindo melhor. E ele falou para o anjo, cara, continua falando porque as suas palavras me animam, me trazem ânimo, me trazem fôlego, né? Então a verdade é que você talvez esteja aí sem vida, perdido, sem orientação, sem saber para onde vai, o que fazer, sem energia,
perdido em pecados, perdido nas suas próprias emoções, porque você não está prestando atenção no filho. Então, o Senhor está falando por meio do seu filho hoje, nos últimos dias, né? E os últimos dias, amigos, de acordo com o texto aqui de Hebreus, começaram quando o Filho se manifestou. E esses são o Acharit Hayamim, são os últimos dias, os dias futuros, os dias vindouros. Nós já estamos vivendo, né? Não no sentido de que, o Senhor já voltou? Não. Os sentidos que precedem, né? Os dias vindouros que precedem a segunda aparição de Yeshua. Ele está falando, ele está dizendo, ele não está parado. Ele continua, dizendo aos seus filhos. E o texto de Hebreus, capítulo 2, vai falar: nós, entretanto, precisamos prestar mais atenção. Porque se a Torá, se a lei que foi outorgada por meio de anjos e manifestada por meio de anjos, Moisés, teve justa punição para quem não obedecia, quanto mais nós, se ignorarmos tão grande salvação. Então a verdade muitas pessoas, a igreja de Jesus hoje, né, está ignorando tão grande salvação. Eu não estou falando só de ser salvo pelo pecado, estou falando do Evangelho. O Evangelho como ele é. O Evangelho é doce, o Evangelho é suave, o Evangelho é lindo, é maravilhoso, mas o Evangelho é violento, o Evangelho é duro, o Evangelho, em alguns momentos, chega a ser amargo, como aquele livro que Ezequiel comeu, doce na boca, mas amargo nas entranhas, porque ele precisa causar mudança em nós. Vamos lá, você entende? Então, é necessário que você preste atenção no Filho, cara. O Filho está falando hoje por meio das Escrituras. O Filho está falando hoje por meio de mim nesse vídeo. O Filho está falando, cara, quando você se reúne com a sua comunidade e vocês exercem os dons espirituais, o Senhor fala com vocês por meio de uma profecia, o Senhor cura pessoas, o Senhor limpa pessoas, salva pessoas. Isso é o Filho falando. Por quê? Porque o texto de Hebreus 2 vai falar que o próprio Deus, né? Hebreus 2:4, ainda que Deus também tenha testemunhado da salvação, né, do Filho, por meio de sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo que ele distribuiu como lhe aprouve. Então, amigos, ainda hoje o Pai testemunha a respeito do Filho, e quando, voltando lá em Mateus 17, né, o Senhor se revela para eles com sua verdadeira forma, sua verdadeira glória, né? Uma voz sai da nuvem depois que Moisés e Elias desapareceram, e a voz diz para eles: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, escutai-o. Na verdade, que você precisa escutar Jesus, porque conforme você encontra Jesus, você escuta Jesus, você recebe palavras de vida eterna, você recebe cura, você recebe transformação, salvação, libertação. Jesus quer libertar você, mas você precisa escutá-lo. Você precisa abandonar os seus pecados. Você precisa deixar o seu estilo de vida fútil, inútil. Você precisa colocar o Filho de Deus como o centro da sua vida. Você precisa estabelecer ele como a coluna maior e mais forte do seu lar, da sua casa, sabe? Então você precisa escutar o Filho, porque sempre que o Filho apareceu, quer seja na forma de anjo do Senhor ou na forma de Filho manifesto, a mensagem dele é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Você precisa parar de pecar, você precisa prestar atenção no Senhor. O Evangelho não é uma desculpa para você continuar sua vida de pecado, continuar não prestando atenção a como você deve levar a sua vida. Você está entendendo? Porque você ser procrastinador, você não ser honesto, não ser sincero, você mentir, você continuar acessando pornografia, você continuar envolvido em pecado de masturbação, imoralidade sexual, adultério, seja lá qual for o pecado, você sabe qual é o seu. E você continuar levando isso de qualquer forma, você não está prestando atenção no Filho. Então você precisa prestar atenção no Filho, porque o mesmo Filho que nos salva, o mesmo Filho que perdoa os nossos pecados, o mesmo Filho que nos transforma, que nos restaura, que derrama o teu Espírito sobre nós para nos libertar, é o mesmo Filho que diz assim, lá em Apocalipse: diz assim, em Apocalipse 2, né? Olha, portanto, abandone seus pecados. Apocalipse 2:16. Portanto, abandone seus pecados, senão, em breve, virei até vocês
e guerrearei contra eles com a espada de minha boca. Lembra aquela espada que o Senhor desembainhou para poder matar Balaão? Sim. O nosso Senhor, o Filho de Deus, ele tem uma espada e não é para simplesmente pagar de poser, não. Ele está disposto a utilizar a espada dele. E os apóstolos, os homens de Deus, disseram que o juízo começa pela casa do Senhor. Então, essa mensagem esse vídeo que eu estou falando para você aqui hoje, ela deve causar em você temor. O nosso temor deve ser tão grande quanto o de Gideão, quando viu, meu Deus, eu vi o Filho de Deus, eu conheci o Filho de Deus, eu preciso mudar. E a nossa primeira resposta tem que ser exatamente a minha primeira resposta de Gideão, mano. Eu vou quebrar os altares de ídolos que estão no meu coração. Sabe, eu vou me libertar, nem que eu seja o único e o primeiro da minha família a fazer isso, mas eu vou estabelecer o Senhor como o altar mais elevado na minha vida. Eu vou levar a sério esse negócio de evangelho, eu vou levar a sério esse negócio de seguir Jesus, de servir Jesus, vou abandonar os meus pecados, vou parar de transar com a minha namorada, vou parar de flertar com outras mulheres. Você está entendendo? Você precisa tomar uma atitude na sua vida e se arrepender dos seus pecados, porque o Senhor não está feliz, não está alegre. Preste atenção no Filho. E o Filho está falando para você. Ai, Jonathan, mas é que o Senhor Jesus é amor. Mas o mesmo Jesus, lá em João 7, quando ele encontra um homem que havia pecado, né? Ele curou esse homem. E aí ele encontra esse homem depois e fala, olha, seguinte, vou falar uma coisa para você. Que bom que você está bem, que você está curado. Mas olha, pare de pecar. Ou coisa pior vai acontecer com você. E também o mesmo Filho de Deus disse para a mulher que foi pega em adultério, eu também não te condeno. Contudo, vá e não peques mais. Então, preste atenção no Filho. A mensagem do Filho é essa. Pare de pecar, se arrependa, volte a uma essência pura. Tenha santidade, porque o Senhor é santo, Ele caminha no meio da igreja. Você entende isso? Então preste atenção no Filho e tudo vai ir muito bem na sua vida. Suas finanças serão abençoadas, sua família vai ser abençoada, seu trabalho vai ser abençoado e você vai alcançar um lugar profundo em Deus, onde você vai receber entendimento, revelação, né? E vai ser chamado por Ele para trabalhar algo ainda mais profundo pelo Senhor. Então, preste atenção no Filho. Eu oro para que hoje o Senhor Jesus abra os seus olhos, os olhos espirituais, para que você veja o Filho, para que você tenha experiências com o Filho, para que você escute o Filho, te chamando para orar, para ler as Escrituras. A propósito, se você é de Mogi Guaçu e região, venha visitar a nossa comunidade, Rua Americana, número 421, Jardim Santo Antônio, todo domingo, 9h30 da manhã, nos reunimos como comunidade. Também temos no nosso Instagram, você pode ver aqui na nossa descrição, nós temos um plano de leitura anual que está acontecendo agora, tá? De 6 meses, a ler a Bíblia inteira. Participe conosco ainda, você pode começar agora, a prestar atenção no Filho, a escutar o Filho hoje, tá bom? Nós estamos convidando você e que o Senhor Jesus abençoe você.